Ei, Gober. Ai, acho que a minha penteadeira ligou aqui a luz. Aí, melhorou. Esperar entrar mais um pouquinho de gente, que agora todo mundo faz live no Instagram, né? Já vou te aceitar. A live. Ei, Gober. Oi, boa noite, doutora Bom, Lígia. Tudo ótimo. boa noite, tudo bom? Gente, hoje a live, como eu havia anunciado, é com o Gober Morales. O Gober é psicólogo e eu acho que o assunto hoje é bem pertinente para o momento que a gente está vivendo, né? Como a gente encontrar equilíbrio emocional numa época cheia de dúvidas, cheia de incertezas, né, Gober? Sem dúvida, doutora Lígia. Quero te agradecer mais uma vez, né, pelo convite. Essas ações Imagina. são muito importantes para a gente poder trazer informação de qualidade para as pessoas. Tenho acompanhado as Sim, lives, né, desde eu vi com o Felipe, vi ontem sobre o melasma também. E vou sim. acompanhar aí a semana, né? Tá cheia de convidados, além de você também, obviamente. Sim, sim. O objetivo, na verdade, é eu não ficar aqui só falando de dermatologia, porque, né, ia ficar um pouco maçante, apesar de que sempre tem assunto, né? Mas eu acredito que quando a gente traz um convidado e traz assuntos novos, a gente também acrescenta nesse período que a gente está usando para reflexão, né? Então, assim, eu tenho uma dúvida, né? Vou começar comigo. A minha dúvida é natural a gente estar ansioso, com medo, né? Desesperado nesse momento? Olha, eu vou aproveitar a sua pergunta, doutora Lígia, e devolver essa pergunta para as pessoas. Né? O pessoal está chegando agora. Quem já está aqui com a gente, Sim, gostaria de ouvir de vocês, para a gente começar, se vocês tivessem que definir com um sentimento, uma sensação predominante nesse exato momento, estamos falando de hoje, domingo, às 8 da noite, qual é a sensação que está aí predominante em você nesse momento, na conjuntura atual? Porque a gente sabe que as informações mudam, né, de hora em hora, as sensações que a gente tem também vão mudando. Então, queria ouvir um pouquinho, doutora sim. Lígia. É, é, A olá, Mari já falou ali, medo, eu gostaria de saber qual é a medo e sua sensação. angústia. A A Edilene su... falou medo e angústia. A eu tô minha, apreensivo você com a sabe situação que toda. eu acho que a minha sensação é de eu também tô apreensiva. Me fala se eu tô sendo assim, se é exagerado, mas é como se a gente estivesse vivendo um luto, né? Porque primeiro a gente deu uma negada, não, não vai Aham. ser tão assim e tal. E aí agora a gente está vivendo esse luto e cada um está numa fase dos lutos, né? Ei, Paula, tá mandando um oi aqui para você. A Márcia falou Obrigado, doutora exausta com a Paula. situação. Eu vejo assim, em Entendi. grupos de WhatsApp, as pessoas têm evitado agora de ficar escutando notícia, né? Eu acho que é muita fase de negação também. Então, de fato, cada um está numa fase, tem gente que já passou pela raiva, já passou pela negação, e é muito importante, é um dos primeiros tópicos que eu gostaria de trazer aqui. Lembrando, gente, que eu sou Ei, psicólogo Bruno, há 16 anos, e o intuito dessa live, eu não estou aqui para trazer dicas do que você tem ou não tem que fazer. Claro que eu tenho um conhecimento e quero compartilhar com vocês, trocar com vocês de coisas possíveis de serem feitas caso a caso. Acho importante deixar claro que, obviamente, não tem receita de bolo, nós estamos passando por uma situação sem precedentes e é mais do que natural, né? Eu vi aí pessoas angustiadas, apreensivas, refletindo, muito ansiosa, sentimento de impotência, de dúvidas, medo e angústia. Eu até gosto de brincar assim, doutora Lígia, se porventura alguém falar que não está apreensivo, com medo, angustiado, que está tudo super bem, não que não possa haver pessoas que estejam
100% ok, mas é muito pouco provável, é mais do que esperado que estejamos alterados de alguma forma. Então, um primeiro ponto que eu acho importante destacar é que, assim, o nosso corpo, ele responde ao ambiente, às situações, de diversas maneiras. E a gente precisa aceitar, e isso não é fácil necessariamente, a forma como a gente tem conseguido dar conta de lidar com a situação nesse momento. E a gente está suscetível a passar, de fato, por vários momentos. Eu já tive... sexta-feira eu estava muito irritado, de saco cheio mesmo, de estar dentro de casa já desde terça-feira. Já passei por apreensão, por momentos melhores e piores. Então, a gente tem que lembrar o seguinte: sentimento é para ser sentido. O nosso corpo tem uma série de receptores e, a princípio, qualquer reação que a gente tiver, inclusive as piores reações, elas são ok. A gente tem uma mania aqui no Ocidente de tentar se distanciar daquilo que a gente sente quando a sensação não é boa. E existem zilhões de situações, a que a gente está vivendo agora é só mais uma, em que, situações que vão trazer desconforto das mais diversas formas. Então, aceitar o que a gente está vivenciando é muito importante, até porque imagina que isso aqui é o medo, a ansiedade, o sentimento ruim. Quando esse sentimento inunda o meu corpo, se eu faço um movimento contrário a ele, começa um jogo de forças que nós sempre vamos perder, porque nós estamos brigando com a natureza do nosso organismo. Então, quando vem a sensação ruim, quanto mais a gente resiste, mais a gente faz com que essa sensação dure mais tempo no nosso corpo. Vamos falar daqui a pouco formas de aceitar um pouco melhor a situação, mas a palavra-chave para começar essa conversa é aceitar a resposta que o seu corpo está tendo nesse momento. E a gente pode ter várias, assim, cada um aceita de uma maneira diferente. O que você recomendaria para as pessoas que têm maior dificuldade de lidar com a situação? Então, a gente tem visto pessoas nos mais diversos estágios e isso tem a ver, muitas vezes, com fatores relacionados, inclusive, ao nível de informação que a pessoa está tendo nesse momento, né? Então, eu lembro que no sábado passado, né, não ontem, no passado, a pandemia não tinha atingido esses níveis alarmantes e muitos de nós ainda estávamos assim, não, isso não vai dar em nada. Eu tinha saído com os amigos, estava num bar e falei, gente, semana que vem eu acho que a gente já está dentro de casa. E eu estou dentro de casa desde terça, tem quem está dentro de casa desde hoje, desde ontem, em função de uma série de razões. Eu acho que a população, de uma forma geral, agora está mais informada sobre a real situação que a gente está vivenciando. E, por outro lado, já indo um pouco em algumas questões complicadas, há um excesso de informação hoje em dia nas mais diversas instâncias, né? A gente sabe que a programação das televisões foram muitas suspensas em função de não poder ter público, né, de toda a situação. Só que a gente precisa tomar cuidado com o excesso e a fonte das informações, né? Existe até um termo chamado de infofobia, né? Assim, fobia de informação por conta do excesso de informação. Então, a gente precisa tomar cuidado com a fonte da informação. Então, tem hoje várias informações inadequadas circulando no WhatsApp e nós temos algum controle muita fake sobre news, isso. Né? O quanto eu escolho passar um dia inteiro ouvindo, lendo informações, ou o quanto eu escolho 2 momentos do dia por um período de tempo para me atualizar sobre o que está acontecendo,
E usar o meu tempo de outras formas para além do contato excessivo, né, com o que está acontecendo, né? Isso pode parecer bobagem, mas tem um impacto assim, muito grande sobre como a gente tem se sentido, né? Eu tenho tido, como psicólogo clínico, agora eu estou fazendo atendimentos 100% online e os meus clientes Uhum. relatam reações muito diferentes, comparando aqueles que entraram em contato com muita informação e outros que fizeram uma seleção, realmente faz muita diferença. Sim. Então, esse é um ponto importante. Eu fiz aqui uma listinha, doutora Lígia, de possíveis ações que Ah, a gente legal. pode ter para poder passar por essa situação da forma menos traumática possível. Mas antes, eu quero Uhum. alertar todo mundo, né, doutora Lígia, assim, gente, nós estamos começando a passar por uma situação cuja previsão, sem alarde, ela é de 2, 3 meses, né? Se a gente for olhar o que tem Verdade. acontecido aí, a gente está só no É. começo Sim. de algo diferente para a gente. Então, o que a gente tem que lembrar? É uma situação temporária, e eu acho isso muito importante. A gente tem que. Nós precisamos nos lembrar constantemente de que é uma É, situação temporária. Né? Então, só te interrompendo, a Lu Leite está falando que o maior desafio é manter a positividade no cenário que nos apresentam e com nossa realidade. e essa positividade, ela, até certo ponto, depende um pouco da gente. Eu vou falar aqui de algumas coisas, Lu, que estão sob nosso controle, porque tem coisas que não estão sob nosso controle. E às vezes a gente fica, doutora Lígia, preso a coisas que fogem ao nosso controle, no lugar de a gente focar as nossas Sim, ações naquilo que a gente tem algum tipo de controle. Então, por exemplo, o acesso à informação e ao tipo de informação, então, olhar fontes confiáveis por um tempo relativamente não muito grande do dia, é uma ação que está sob o nosso controle e que a gente pode sim. escolher fazer. Essa situação é temporária. Então, a forma como a gente vai passar por ela individualmente e coletivamente também tem um impacto, né? Porque às vezes tem uma histeria coletiva e aí as redes sociais eventualmente contribuem muito para isso. Sobre a questão da aceitação, doutora Lígia, eu penso assim, olhar para o que eu estou sentindo é muito importante. Então, se nesse momento, por exemplo, eu estou apreensivo, qual é a causa, quais são os motivos pelos quais eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Então, Voltou? Voltou. Acho que a sua internet então deu um pau aí. Eu já mexi nela para não dar pau de novo. Por exemplo, eu estou apreensivo. Qual que é a razão da sua apreensão, medo, angústia? São várias, mas vamos olhar para elas. Eu estou apreensivo porque eu sou um profissional autônomo e o dinheiro não está garantido no final do mês. Vamos olhar as evidências concretas que fazem com que a gente sinta o que a gente está sentindo, para a gente poder primeiro identificar as causas reais, né, motivos reais pelos quais a gente está sentindo o que está sentindo, para a gente poder, Uhum. então, dentro do que é possível, lidar com isso. Então, racionalizar, primeiro aceitar o que a gente está sentindo e depois racionalizar em cima disso. Quais são os reais motivos que eu tenho para estar sentindo o que eu estou sentindo e, eventualmente, cuidar de algumas dessas questões. Estou vendo que tem um monte de pergunta, né, Lígia, passando. Se você quiser ler Pois alguma. eu não estou querendo te interromper, mas a Aninha aqui está falando que essa crise esteja nos mostrando, dentre tantos fatores, né, a importância de nos voltarmos para nós mesmos e nossas crises internas. E a Lu falou assim, que a Aninha, maior angústia é a incerteza de tudo que essa realidade está nos trazendo. Não, não temos resposta ainda, né? A gente sabe que, assim, não. pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, hoje, sem querer criar pânico, né? Mas hoje eu vi que a China começou a se abrir e aí voltou a aparecer casos novos. Então, assim, a gente ainda não sabe muita coisa, né? Não, né, assim,
Isso é muito difícil. A incontrolabilidade, né, nos deixa numa situação muito complicada, porque é dia a dia. Por isso, doutora Lígia, que assim, é, encarar um dia, né, e vamos viver o dia de hoje, Sim. amanhã a gente lida com os acontecimentos de amanhã, fazer esse exercício racional não é simples, mas é importante, porque senão a gente pira, né? Realmente a gente pira. E aí, Lígia, na questão de viver dia após dia, estabelecer uma rotina é muito importante. Como a gente está dentro de casa o tempo inteiro, a questão do sábado, domingo, segunda, terça, muitas vezes ela se perde. E para o nosso corpo, pensando em equilíbrio emocional, para o nosso corpo manter uma regularidade, entre aspas, de tudo, é importante. Então, vou chover no molhado aqui, mas uma alimentação balanceada é muito importante nesse momento. Sono regular é muito importante, mas aí as pessoas podem estar falando, tá, mas eu tô com dificuldade de dormir, eu tô comendo loucamente, vou chegar lá. Atividade física. Então, gente, o que eu tô falando aqui é um desafio, obviamente, para mim também. Então, por exemplo, eu Sim. moro sozinho, eu sou completamente autônomo, eu felizmente estou conseguindo trabalhar de forma remota, fazendo atendimento 100% online, então eu ainda estou conseguindo manter uma rotina de trabalho. Então, esteja você trabalhando de casa ou nesse momento não podendo trabalhar por diversas razões, ter um horário para acordar, não estou falando que precisa ser às 6, ser às 7, mas estabeleça um horário regular para você acordar, para o seu organismo entender que tem hora para dormir, tem hora para acordar, mantenha os horários das refeições. Atividade física dentro de casa é possível fazer. Se você tem um educador físico, um personal, você pode fazer uma atividade física remota. Se você não tem problema algum, existem vários aplicativos com valores muito, muito bons e vários educadores físicos nas redes sociais trazendo Uhum. treinos para a gente fazer em casa, com o peso do Sim. nosso próprio corpo. Então, assim, a gente realmente precisa encontrar estratégias para manter dentro do possível uma rotina o mais regular possível, porque nós estamos na primeira semana. E nesse Sim. sentido, doutora Lígia, vou parar de falar um pouco para ouvir as pessoas também. A gente ainda está naquela fase assim de eventualmente organizar a casa. Então, eu fui só conseguir no supermercado ontem. Daqui a pouquinho, todo mundo vai ter ido no supermercado, todo mundo já vai estar aí com 5, 10 dias em que tudo já foi organizado e a gente vai entrar numa outra direção. Então, é muito importante cuidar desses pequenos aspectos desde já. A Babi falando que exercitou junto com a filha dela, fez todas as tarefas em conjuntos, colocar as crianças para participar. E eu vi ali que a Dani colocou que ela tentou sair para passear com as filhas, com o cachorro na rua, né, para o cachorro passear, e ela sentiu que as filhas dela de 7 anos estavam em pânico. Como você também fazer com que os meninos maiores não fiquem, não criem um trauma, né? Porque os menorzinhos, às vezes, já, eles não sabem. Eles estão adorando é ficar com Uhum. os pais em casa, igual a minha menina tem 4 anos. Mas as maiores já entendem um pouco, já sabem o perigo, né? Sim, olha, é muito desafiador. Antes de mais nada, eu queria divulgar um site aqui que eu tive acesso hoje à tarde, que é o www.tempojunto.com.br, com mais de 3.000 brincadeiras para pais e mães fazerem com os filhos dentro de casa. Tamojunto.com.br. Olha, se já é difícil para nós adultos entendermos, assimilarmos a situação e fazermos as adequações, para uma criança a situação fica eventualmente mais difícil ainda. Nesse sentido, doutora Lígia, a forma como nós adultos reagimos tem uma importância muito grande. É aquela história assim, se o filho cai, a forma como o pai reage e a mãe reage, se o pai fica desesperado, meu filho caiu, machucou, e se a mãe responde de uma forma, calma filho, vem aqui, vamos ver o que está acontecendo, né? Estou trazendo um Sim. exemplo simples de entender, mas isso interfere em como a criança vai reagir à situação. Então, não tem solução mágica, por isso que eu queria
bater na tecla de que o que eu estou falando aqui são orientações básicas, porque infelizmente não tem muita saída. Então, o diálogo Sim. é fundamental. Na quinta-feira eu vou fazer uma live, porque obviamente que isso está interferindo nos relacionamentos afetivos. Você e o seu marido estão passando muito mais tempo em casa. Você e sua Aham. filha estão passando muito mais tempo em casa. Então, a gente se adaptar a isso requer tempo, requer Sim. muito diálogo. Nós estamos vivendo algo novo. Então, até a gente se adaptar e criar estratégias que funcionem para cada um de nós, demanda um tempinho. Então, contato social é muito importante. A gente não pode esquecer que isolamento é diferente de falta de contato social. Na sexta-feira eu Verdade. jantei com amigos via rede social, via Uhum. aplicativo, plataforma de vídeo. Tava cada um, obviamente, na sua casa, cada um Sim. fez uma comida e ficamos ali durante 2 horas, 2 horas e meia, conversando, né, dialogando, rindo. Então, assim, é muito importante o contato, se você está dentro da sua casa com seu filho, com a sua filha, e existem outras formas de contato social. Então, conversar, doutora Lígia, com os amigos, com os parentes, né, nesse momento, falar sobre a situação é muito importante. Precisa ser só com um Sim. psicólogo? Não. Converse com os amigos, converse com os familiares, fale do seu medo, do seu desespero, do seu Sim. otimismo, né? É muito importante colocar isso para fora nesse momento. Escreva, né? Faça do seu jeito. Aham. Estou aqui com a minha listinha cheia de coisas, Só mas te quero ouvir um interrompendo, pouquinho. lembrar muito assim, igual aquele filme A Vida é Bela, que o pai passava o tempo todo para o filho que não estava acontecendo nada, que eles estavam era brincando. Eu acho que a gente tem que ter uma atitude parecida como essa, né, com as crianças. Eu acho que dentro de certos limites, sim, Sim, claro. né? Mas eu acho também importante, né? Assim, claro que a gente vai fazer um filtro, né, para as crianças, Sim. mas Uhum. é inevitável que elas entendam o que está acontecendo, porque elas estão sem poder sair de casa, né, também. Então, é por aí. A Priscila está perguntando, tempo junto, Ou estamos juntos. tempojunto.com.br. É tempo, o site é Tempo Junto. Ah, tempo junto o site, entendi. Isso, por conta do tempo, né? Nós vamos passar Aham. um tempo juntos. Tempojunto.com.br. Deixa eu ver aqui, Lígia. Aí, ó, a Bárbara está falando de trabalhar a mente diariamente, se ocupando com livros, estudos, filmes, Sim, continuar a prática de exercício. Gente, meditar, assistir séries, dormir, estudar, arrumar o armário, respirar, fazer práticas de yoga, cuidar da sua espiritualidade. Tem uma coisa, Lígia, que eu queria cutucar um pouco as pessoas e que não é o tema desse bate-papo, mas eu vou uhum. falar sobre isso com uma amiga psicóloga na terça-feira, então fica o convite aqui no meu Legal. Instagram na Uhum. terça-feira, porque é o seguinte, eu acho que a gente tem eventualmente se perdido um pouco com a oportunidade que essa pandemia tem produzido para o mundo. Nós estamos falando de algo que não tem para onde correr e que se a gente não usar esse tempo para a gente olhar para a gente repensar nossas práticas, para a gente entrar em contato com a gente vai estar desperdiçando um momento péssimo por si só. Porque o que a gente tem visto, né, especialmente aqui no mundo ocidental, no dia a dia, são as pessoas, e todos, né, as pessoas, eu me incluo nisso, porque eu também sou ser humano, a gente muitas vezes se envolve em zilhões de atividades ao longo do dia, como uma Sim, forma de fugir e de nos esquivarmos do contato com a gente, de coisas que a gente não gosta na gente, das nossas imperfeições, das nossas vulnerabilidades. Então a gente faz aula de inglês, vai para academia, faz isso, faz aquilo. E agora, o que eu tenho ficado incomodado um pouco, que a gente vai falar, eu e a Leila vamos falar terça-feira, é que, se você for olhar agora, no Instagram,
tem zilhões de pessoas fazendo lives, o que é ótimo, Sim. é importante do meu ponto de vista. Olha aqui o contato que a gente está tendo com as pessoas, trazendo informação, recebendo e aprendendo com as pessoas. Só que eu tenho ficado um pouco incomodado porque essa velocidade da vida antes do coronavírus, ela está sendo reproduzida parcialmente, pelo menos, na rede social. Então virou um desespero e me preocupa a questão de vamos usar esse tempo para a gente olhar para dentro da gente, para a gente refletir sobre quem a gente se tornou e fazer mudanças daqui para frente. Então, quando a gente... Então, por exemplo, quando eu falo de estabelecer uma rotina, pelo amor de Deus, no meu ponto de vista, será muito ruim se você colocar uma rotina em que você faz 1000 coisas dentro de casa e se enche de coisas para você passar o seu tempo. É importante, mas isso é uma forma de você fugir de você? Estou falando isso, doutora Lígia, porque pessoas que estão comendo excessivamente dentro de casa, pessoas que estão fazendo uso de bebida ou de qualquer outra substância, sendo lícita ou não, os excessos que a gente está vendo acontecendo agora, eles muitas vezes já aconteciam na vida habitual antes do coronavírus, e um período de crise como esse exacerba quem a gente realmente é. Então, e esse é um período que oportuniza uma pausa para a gente se cuidar. Então, Sim. Fica a provocação aí para posteriormente. Boa. E assim, e quando é preciso procurar ajuda? Quando a pessoa percebe que ela está fugindo com essas atitudes, então? Ótimo. É difícil responder isso porque, eventualmente, o tipo de ajuda, inclusive, que poderia ser importante, não necessariamente agora vai ser tão prático de ser feito. Então, assim, primeiro, ninguém precisa se desesperar, porque, felizmente, com o online, dá para a gente ter atendimentos, né? Então, assim, procurar um psicólogo se você está passando um dia, ou momentos do seu dia, com níveis exacerbados de medo, de ansiedade, antes de procurar qualquer tipo de ajuda profissional, eu sempre acho que é possível a gente conversar com os amigos, com os parentes, mas há limites. Então, se você está tendo dificuldade, eu acho que a procura por ajuda profissional, independente do momento que a gente está passando, ela é importante quando isso está afetando o seu dia a dia, quando isso interfere com as suas atividades diárias, mesmo que nesse momento que a gente está passando com o coronavírus. Então, assim, medicação ajuda, sem dúvida alguma, e eventualmente, em alguns casos, esse vai ser uma porta de entrada, e aí procurar por um psiquiatra vai ser importante, entender, ligar para entender como que ele está fazendo atendimentos. Eventualmente, quem já faz uso de medicação e a medicação vai acabar, certamente o contato com o psiquiatra é importante para repor a receita, para a continuidade do uso, porque interromper abruptamente medicação não é nada interessante, pelo contrário, né? Mas eu estou puxando a sardinha, acho que às vezes, em muitos casos, é importante uma ajuda psicológica, mas há várias outras formas da gente lidar com isso, com as pessoas que estão ao nosso redor também. E nesse sentido, o telefone do Centro de Valorização da Vida, 188. Isso é legal. 188. Eu trouxe outras dicas aqui. Vamos ouvir um pouquinho, doutora Lígia, que eu coloquei aqui. Dançar, cantar, meditar, séries, livros, dormir, estudar, práticas de yoga, religiosidade, espiritualidade. Vamos ver como que as pessoas estão fazendo nesse momento para se cuidarem um pouquinho. Então, gente, diga. Coloca aqui o que vocês estão fazendo para tentar minimizar esse tempo de quarentena, para a gente ver. Depois, eu tenho outras dicas aqui, vamos esperar um pouquinho. Ó, a dica de um livro que a Aninha está dando. As coisas que você só vê quando desacelera. Muito boa essa dica. Olha, eu vou falar um pouquinho de como eu tenho feito, doutora Lígia, enquanto isso.
eu tenho mantido uma rotina de trabalho. Então, segundas, terças e quartas, eu sempre estive no consultório presencialmente fazendo os atendimentos. Então, eu mantenho os atendimentos, porém todos online. Quintas e Uhum. sextas, eu sempre trabalhei home office fazendo outros projetos, né? Que eu sou professor de uma formação em coaching só para psicólogos, enfim. Então, Uhum. eu tenho mantido os atendimentos, então eu tenho trabalhado, me mantenho acordando cedo, continuo fazendo atividade física dentro de casa e tenho me permitido dormir depois do almoço. Então, por exemplo, quinta e Sim. sexta, que eu trabalhava dentro de casa, posso dormir um pouco mais, tenho lido, tenho assistido séries, tenho ficado na janela, olhando lá para fora, Ó, o visto. pessoal tem falado assim, dançado, ginástica, o Just Dance, comendo mais saudável, a Lu tá falando aqui, Aprendendo coisas meditando, novas, isso, fazer chamada de vídeo para os que não podem visitar, né? sim. Maneira carinhosa, né? De estar com as pessoas, diminui a distância e Uhum. contribui para que os pais, né, não se sintam abandonados. Olha outro livro aí, doutora Lígia. O O dilema do Dilema do Porco Espinho. porco-espinho, como encarar a solidão. Adorei! A Paula tá adorando faxinar a casa. Eu amo organizar armário. Eu sempre penso que quando eu estou organizando armário, eu começo a pensar um monte de coisa. E você começa a livrar de um monte de coisa que você não precisa. Inclusive, só fazendo spoiler aqui, a gente vai ter uma live com a Bel, que é organizer, sobre organização em casa. Para quem gosta, né? A Lu Sim. também fazendo lanche online com a família inteira. Tem aplicativos super legais, né? Home Party, né? Que você junta várias pessoas ao mesmo tempo, né? E sabe uma coisa que eu faço, Gober? Hum. Que é muito comum, tipo, domingo, eu acordar e ficar, às vezes, se eu não for sair, ou se eu saio, mas volto, eu ficar de pijama o dia inteiro em casa, estudando e tudo. Então, eu me forço a tomar café, mudar de roupa, para poder fazer com que esse dia, tipo, seja um dia normal. Senão, eu vou achar que todo dia é domingo. Nesse sentido, doutora Lígia, assim, é claro que eu passei hoje o dia inteiro de pijama, hoje domingo, ótimo. A questão da rotina, de estabelecer uma rotina, ela é muito importante, né? Vamos pensar aí de segunda a sexta, como se você estivesse trabalhando. Então, assim, você tirar o pijama, se vestir com outra roupa e, se possível, de preferência, estabelecer locais na sua casa. Isso é importante não só na quarentena, mas ter locais específicos para cada coisa. Então, Sim. por exemplo, tem gente que gosta de comer, fazer refeição na cama, tem gente que gosta de estudar na cama. Tem uma área de estudos da psicologia que se chama controle de estímulos, que nada mais é do Uhum. que os estímulos do ambiente, eles vão ficando emparelhados com as situações que a gente vivencia, e o nosso corpo, ao entrar em contato com os estímulos, começa a responder de acordo com aquela estimulação. Então, por exemplo, como a cama é muito emparelhada ao longo da vida com dormir, quando a gente deita na cama, o nosso corpo começa a entender e responder de acordo com hora de dormir. Então é importante, por Sim. exemplo, agora quem está trabalhando de casa, ter um espaço só para trabalhar e Sim. se e tentar fazer o seguinte. Então, por exemplo, é super importante fazer pausas. Então, se você, vamos supor que você não tem um escritório na sua casa e você está precisando trabalhar na mesa onde você faz as refeições. Coloque o seu computador, o seu material de trabalho num outro local da mesa onde você não faz a refeição, Boa muda a dica. cadeira, escolhe uma outra cadeira. Quando você fizer uma pausa, não pegue o celular sentado onde você está trabalhando. Vá lá para o sofá, vá lá para a janela. É tentar realmente estabelecer ambientes distintos para comportamentos distintos. Mas é muito complicado, porque muita coisa acontece no celular. Dentro do possível, se você está trabalhando no computador, deixa o celular distante, porque essas interrupções Uhum.
o tempo inteiro tiram, né, o seu foco do trabalho. Sim. E aí fazer isso, se alimenta num lugar específico, você trabalha ou estuda em outro local, você vê a rede social num outro local, que eventualmente pode ser o sofá, onde você também vê suas séries, seus filmes, mas é um momento de lazer. Fazer essa separação é importante. Eu vou fazer uma piadinha, né? Que a gente já deve ter visto na internet. É que o outono chegou na nossa casa, né? Ou tô no quarto, ou tô na sala, ou tô no banheiro. Eu vi, inclusive, uma reportagem hoje que falava para a gente, como uma sugestão, visitar todos os ambientes da casa. Então, por exemplo, se você tem 2 quartos, durma em alguns momentos no outro quarto para você espairecer um pouco, né? Também use o outro Sim. banheiro. Tem gente que vai gostar disso. A Beta está falando para a gente se reinventar, seja com trabalho, culinária, exercício, lazer. Eu vi que meu irmão respondeu ali, ele está trabalhando no jardim dele, que eu sei que eu visitei ele recente, né? Ele estava sem tempo para arrumar o jardim da casa, né? E aí ele deve estar lá arrumando com a Claire. Um beijo, Léo. Saudade. Ele mora lá no Reino Unido, o negócio lá parece que vai pegar fogo, tá? Vai pegar também. Desligando. E eu vi a Raquel também falando, fazendo dieta, que se ela não fizer dieta agora, não der certo, não dá certo mais hora nenhuma. Olha, Lígia, tem gente que gosta de fazer igual a Raquel, assim, de se desafiar em tempos mais difíceis. Então, Sim, né? Então, assim, se é difícil se alimentar bem, colocar isso nesse momento para algumas pessoas se torna um desafio. E tem gente que gosta de se sentir desafiado, é uma boa. E, nesse sentido, um ajudando o outro. Então, por exemplo, Raquel, você está se alimentando melhor, manda foto do seu prato na hora do almoço para outras pessoas, amigas, amigos, que estão na mesma direção, para um incentivar o outro, né? É ótimo. bacana. E passa receita também, viu? Ó, a Lê Cota. Ale, Tenho meu escritório em casa e só fico nele quando estou trabalhando. As refeições só na mesa só da na sala de mesa de jantar. jantar. TV na TV na sala ou sala no ou no quarto. quarto. Isso, muda de ambiente para não ficar muito tempo no mesmo. Aquilo que você falou, né? Ou tô no quarto, ou tô na sala, ou tô na cozinha. Sim. É, realmente, assim, tem sido desafiador. Mas, gente, quando a gente estiver entrando numa vibe ruim, deixa entrar na vibe ruim, né? Mas se ela tiver demorando muito para passar, conversa com alguém, faz uma chamada de vídeo, veja outra pessoa, né? Para mim, pelo menos, faz muita diferença, doutora Lígia. Estou te vendo toda de azul, igual eu, né? Que nós Sim, viemos de não azul. combinamos. Tô vendo esse sorrisão seu. Gente, ah, mas eu prefiro só ouvir porque eu tô com o cabelo comprido, não tô gostando. Gente, agora não é hora, no meu ponto de vista, da gente ficar inventando moda com as coisas tão pequenas e bobas da vida, nem agora, nem antes, nem depois. Eu vou fazer 40 anos esse ano, doutora Lígia, e eu tô num momento já há alguns meses, assim, de muita maturidade e certas bobagens que eu já tive na vida. A Sim. vida, gente, é um sopro, A nós estamos gente vê que sentindo tem isso. coisas que não fazem tão sentido que a gente preocupava antes, né? Né? E É você já bom começa estar a com a não pele ligar mais para bonita, muita coisa. Eu já estou nessa fase. é bom ir na doutora Lígia e retocar o botox, fazer um preenchimento, é maravilhoso. A gente se sente bem, a gente se sente melhor, sem virar escravo disso, né? Sim, Faz muito. Isso é um tema bom, hein, doutora Lígia, para uma live, verdade. né? Vamos desenvolver. A Uhum. escravidão que muitas pessoas entraram, né? E, Sim, gente, a vida é um sopro, a gente está vivenciando isso. E, doutora Lígia, aproveitando aqui, né, a sua audiência, a gente precisa ficar em casa. Essa é uma semana sim, muito importante, crucial para a gente achatar a curva. E às vezes sim. a gente, vou no supermercado.
espera, né? Você já foi no supermercado essa semana? Tem Consome comida em tudo, casa, consome tudo, exatamente. né? Consome tudo. E hoje, com tanto serviço de delivery e supermercados que entregam em casa, eventualmente você vai pagar uma taxa. Ah, mas vai pesar no meu bolso. Vai pesar um pouquinho agora no seu bolso para a sua saúde. Nós estamos começando, amanhã começa a vacinação, né, do Não, vírus deixa eu te influenza para os falar, às idosos. vezes tem muito aplicativo, falar aqui, o Rappi, que você conversa com o motoboy, ele faz as compras para você, e eu vi, é o único aplicativo que dá orientações de higiene para os motoboys, e tanto para poder fazer as compras quanto para entregar para as pessoas. E eles têm um fundo de reserva para qualquer eventualidade, se esse motoboy for contaminado, eles tratarem, darem suporte econômico para essa pessoa. Então, eu achei super legal isso. Muito, muito. É, E outra coisa que eu acho, né, que assim, até pensando na quantidade né, de ingestão de alimentos, tiveram vários meses também, né? Eu, no segundo dia de quarentena, já consumi o que eu comprei para um mês, para 15 dias. A gente pode cuidar mais da quantidade de alimentos que a gente tem ingerido, né? A gente está dentro de casa, de alguma forma nós estamos gastando um pouco menos de energia, por mais que estejamos eventualmente fazendo exercício dentro de casa, né? Então, o corpo agradece, né? Todo tipo de não excessos. A Lê falou que ela viu no Rappi, no Verde Mar, fazendo compra para alguém, vários. Sim, muito bacana. E uma coisa que ajuda muito também, doutora Lígia, pensando no equilíbrio emocional, pessoal, mandem suas perguntas, por favor, que faltam 15 minutos para a gente terminar a live, e o que a gente mais quer é ouvir vocês também. A gente, Ajudar o próximo, doutora Lígia, traz sim, uma sensação de bem-estar muito grande. A gente tem visto é, atos de solidariedade, né? Ah, eu tô aqui, eu vou no supermercado, deixa eu ver com os vizinhos que não têm condições de ir, o que que eu posso fazer por eles, pequenas sim. atitudes. E vou te falar não só para os vizinhos, mas para as pessoas que são economicamente mais frágeis, quem vive de renda eventual, as pessoas, o terceiro negócio que fala, né? Bom, Terceiro enfim, setor. são Aham. terceiro setor, são as pessoas que vão sentir mais. Então, assim, pessoas que você sabe que vão ficar sem renda, que você sabe que são pessoas que às vezes não vão conseguir, não conseguem ter um acúmulo para poder econômico para se manter sem trabalhar, né? Então, acho que o pensar no próximo é isso tudo. Sim. Olha, tem uma pergunta aí da A doutora Paula Paula, Barreto. isso. Ela está preocupada com os negócios e preocupada com os familiares mais velhos. É melhor ficar na cama ou levantar. A Paula, eu sei que é uma Levantar. querida, ela acabou de inaugurar uma clínica linda lá em São Paulo e, tadinha, eu sinto o desespero dela, né? Mas eu tenho certeza que isso não fica aflita, porque você é excelente profissional, né, Guber? Guber conhece ela também. Sim, olha, doutora Paula, quando a gente fica fritando na cama, a gente tá emparelhando esse momento ruim com a cama, que é o local de dormir. Então, independente se você acordou de noite e não consegue mais dormir, ou se não está conseguindo pegar no sono, sai da cama, vai para o outro ambiente, vai fazer uma leitura, vai assistir um pouco de televisão, vai assistir um filme. Deu sono, volta para a cama. E vamos lembrar também, né, doutora Lígia? A gente vai perder o sono Sim, nesses dias. Nós vamos perder o com sono, no certeza. caso, né, com tudo que está Olha, acontecendo. Ok. eu não sei se a minha análise disso tudo é um pouco pessimista, sabe? Mas eu sempre penso que o momento agora que a gente está vivendo, eu não sei porque eu não estava viva nessa época, né? Mas eu acho que a gente pode comparar um pouco, se cada vez mais for demorando, com a crise de 1929. Eu penso que, né, quando eu falo assim, que é uma situação sem precedentes, para grande parte de nós, mas o que as pessoas
lá atrás vivenciaram em outras épocas, é bem por aí. Nós estamos, né, assim, nós estamos passando por uma situação desse tipo nos tempos modernos, em condições muito melhores de eventualmente estarmos dentro de casa, com alimento, com tecnologia. Infelizmente, isso não é uma realidade de muitas pessoas, né, do nosso país e do mundo afora. Verdade. Né, então, assim, a gente precisa valorizar a nossa casa, o nosso lar, ficar dentro de casa, né, agradecer aqui todos os profissionais, médicos, lixeiros, porteiros, todas as pessoas que Sim, estão na linha de frente, além dos profissionais de saúde, e que sim, permitem com que certeza. a coisa esteja girando ainda, né? Quero agradecer aqui publicamente também, porque eu não estou com uma visão, eu geralmente não tenho uma visão pessimista, doutora Lígia, mas estou longe de achar que as coisas estão boas e de que vai ser fácil. Então, assim, só que a gente, Não. né, vai ser o que tiver que ser e a gente Sim, precisa ir passando por isso, com juntos, né? Então, certeza. junto a gente fica menos fraco, mais forte, né? Vamos pensar sendo realista também. Hoje É eu acordei verdade. às 5 da manhã, eu perdi o sono. Acordei às 5 da manhã, doutora Paula. Fui dormir um pouco mais cedo ontem, mas 5 horas acordei. Fiquei pensando algumas coisas de trabalho, de preocupações. Tive uma ideia super legal para um trabalho. Tentei dormir mais um pouquinho, não consegui. Levantei, fui fazer a arte de uma postagem de terça-feira. Fui usar o meu tempo de alguma outra forma, que não ficando tentando dormir, depois fui fazer uma leitura, depois me exercitei. Então, assim, tá previsto da gente perder o sono, tá previsto da gente ter um descontrole na alimentação, tá previsto da gente dar uma patada no coleguinha, o que não significa que a gente possa usar isso como justificativa. Mas, doutora Lígia, eu acho que a gente precisa ter compaixão com a gente nesse momento, mais do Verdade. que nunca. Uhum. Verdade. Até psicólogos têm insônia. Tem, com certeza. Né? Então, até aproveitando, doutora Paula, eu gosto dessa pergunta porque, assim, eu tô aqui e sou psicólogo, tô passando pela situação como todos, também preciso me cuidar, né? O meu equilíbrio emocional tem que estar bom para eu poder ajudar as pessoas, porque nos atendimentos é um consumo de energia muito grande, né? Então, assim, ao Verdade. final do dia, foram 8, 9, 10 pessoas atendidas e todo mundo quer ser atendido da melhor forma possível no momento dele. Então, é bem desafiador para mim estar bem emocionalmente. Por isso que eu tenho mantido à risca atividade física, uma alimentação razoável e um sono bom dentro dos Do imprevistos. possível, né? É que você acaba sendo muito sugado, né? Muito, né? E né, assim, todos estamos juntos. Eu acho importante a gente lembrar isso, gente. Se você tem mais dinheiro, menos dinheiro, todo mundo está sendo afetado de alguma forma, inevitavelmente. Ó, pergunta que não quer calar. Como fazer com os idosos que não querem ficar em casa? Quem é que Nossa, perguntou? A muito Jana. difícil, a Jana. Jana, olha, eu acho que quando a gente chegar nessa situação, a gente vai entender de pertinho o que eles estão passando agora. Porque eu, com 39, vou para lá, vou para cá, mudo de cômodo, respiro, danço, canto, faço as minhas leituras, durmo. E tem hora que você, né? Eu também, né? Meus pais moram no interior, meu pai tem 72, minha mãe tem 63, loucos para saírem de casa, né? E tá só começando. Então, é a velha história, Jana. Instruir, explicar, é, ter muita paciência, porque é fácil a gente perder a paciência, né, com a teimosia deles. É uma preocupação minha, né, doutora Lígia, começando amanhã a vacinação, que, né, é importante, mas ao mesmo tempo tira os idosos de casa. Então, assim, Sim, né, o ministro estava comentando, vamos nos informar, né, do que é preciso fazer,
Mas não tem muito o que fazer, né? Não. Com O relação meu a irmão isso. falou para mandar aquele vídeo do hospital na Lombardia para dar uma assustada, né? Às Olha, vezes alguns ficam com medo e ficam em casa, né? eu não sei se eu assisti a esse vídeo, mas eu recebi um bem ruim de uma pessoa deitada, tendo muita dificuldade de respirar. Claro que eu não disparei isso nas redes sociais para causar Não, alarde, mas no momento certo, estou falando agora só de mim, quando meu pai estiver louco, eu vou mandar para ele com todo o cuidado e falar, olha, é isso aqui que está previsto de acontecer. Eu tenho certeza que ele vai assustar e vai segurar a onda mais um pouquinho. Para o é, meu pai, eu sei que vai funcionar. Não estou falando para é. fazer isso com todo mundo, de forma Não, alguma. não, não, de jeito nenhum. Não, que para minha mãe funcionou. Pois é. Olha, gente, Ah, tá. Ah, foi o seu irmão que falou. Foi meu irmão. Tá. É... A... Eu não sei falar o nome dela. ATMM Tommy. Pedindo, indicando atendimento ou sites para pessoas que não têm condições de pagar por uma consulta. O Centro de Valorização à Vida é uma coisa de emergência. Tem havido um movimento. Me chama inbox depois, ATM, porque tem havido um movimento de atendimento gratuito online. Mas, ao mesmo Uhum. tempo, o Conselho até lançou uma nota, né, falando para a gente ter cuidado com esse tipo de atendimento, no sentido de saber ser um profissional de fato. Né? Tem muita gente se aproveitando nesse momento, ainda que seja um atendimento gratuito, tem muita gente se aproveitando da situação. Eu Sim. vou fazer uma pesquisa para poder passar direitinho de uma forma bem adequada. Então, pode me chamar inbox quem mais precisar também, tá? Porque eu tenho alguns colegas que estão fazendo rodas de conversa em grupo, eu tenho feito lives que ajudam a colocar um bocado dessa ansiedade e medo para fora, também é uma forma, Uhum. né, interessante. Ó a Juju aí, ó, a Juju Valadão, que está aqui na live se Beijo, disponibilizando, ó que Ju. bacana. Andresa, ok, Andresa, combinado. Ô, doutora Lígia, são Sim. 20h53, né? A Faltam gente 2 precisa. minutos. Vamos, tipo assim, a gente precisa terminar em 2 minutos ou você já quer fazer algumas considerações finais e a gente termina? Só Vou fa... avisando que antes do Gober fazer as considerações finais, agradecer a presença dele. Foi super legal. A gente ficou mais tempo do que o que normalmente a gente fica, mas teve muito questionamento legal. Amanhã, 8 horas, a gente está aqui de novo. Amanhã o assunto é cabelos, queda de cabelo, tudo que você tiver dúvida de cabelo, tá bom? 8 horas aqui, tamo junto, tá? E passo a bola pro Gober. Já agradeci, mas agradeço Já de novo agradeceu. a sua disponibilidade, foi excelente. Olha, doutora Lígia, muito obrigado, né, mais uma vez pelo convite. É um prazer contribuir. Quem quiser tirar qualquer dúvida também, estou à disposição em inbox, com as lives também como uma forma de contribuir socialmente. Em resumo, se a gente tivesse que falar assim, como manter o equilíbrio. Aceitar o sentimento que aparecer, não brigar com ele. Depois de entender o que você está sentindo, tentar racionalizar em cima dele. Existem evidências concretas para você estar pensando o que você está pensando, eventualmente uma catastrofização, né? Você exacerbar um pouco a situação, conversar com as pessoas, manter contato social, se manter entretido com coisas que te dão prazer, manter uma rotina, né, acordar num horário específico, se alimentar bem, se exercitar dentro do possível, cuidar de você, se permitir entrar em contato com você nesse momento. E, felizmente, tem uma série de possibilidades online para você poder se ajudar. E outra, gente, peçam ajuda, né? Não vão passar por isso sozinho.
Gritem aí, chamem alguém, gritem para a rede social, gritem aí para os colegas, para os vizinhos, para os parentes, que está todo mundo junto exatamente no mesmo barco, tá bom? Vou deixar um beijo aqui para você, doutora Lígia. Um Espero beijo, te ver, obrigada. espero ir lá no consultório muito em breve, né? Vamos passar Se por tudo Deus isso quiser, juntos, né? tá bom? E ó, Deixar um abraço para minhas todos. despedidas. Wakanda para quem é de Wakanda, paz e amor. Namastê. Boa noite, gente. Muito obrigado. Um Beijo. abraço para todos. A live vai ficar aqui, tá, gente? É 24 horas. E eu Um vou gravar, beijo. tá, doutora Lígia? Eu vou gravar e vou te Pode mandar. gravar e põe lá. Tá. Beijo, gente. Tchau, tchau.